Meus irmãos, voltamos com a nossa aula. Nós estamos falando sobre o dom de discernir os espíritos. E vocês observam o seguinte, falamos um pouco sobre o que é esse dom, mas vamos falar agora um pouco sobre o que não é o dom de discernir espírito. O que não é, tá? Primeiro, não é uma habilidade para descobrir faltas alheias. Não é uma habilidade para descobrir faltas alheias. Eu tenho um dom, Deus me mostra quando a pessoa está no pecado ali. Não é uma habilidade humana, não. Se não for sobrenatural, não é. Também não é a adivinhação. Que na adivinhação você tanto pode acertar como pode errar, né? Não é adivinhação. Não está relacionado também com a psicologia, de você olhar alguém pelo semblante da pessoa, se está triste ou está alegre, você saber o que está acontecendo. Não tem nada a ver com psicologia. Ou é dom espiritual, ou não é. Não é nenhuma habilidade humana. E o dom de discernir espíritos, ele tem pelo menos 5 alvos. Quem quiser escrever, escreva aí. Os 5 alvos do dom de discernir espíritos. Não vou anotar isso aqui o título não, você anote aí, tá? Os 5 alvos de discernir espíritos. Quais são esses 5 alvos? Primeiro, eu vou anotar aqui os 5 aqui, aí depois, para os irmãos anotarem, depois eu vou comentando por um. Primeiro, pessoas. Apocalipse 2:2. Segundo, ações. Atos 5, do 1 ao 3. Terceiro, doutrina. 1 Timóteo 4, 1. Quarto, manifestações. E quinto, enfermidades. Mas tá aqui, eu queria que estivesse em ordem. Ai, meu pai querido. Os 5 alvos do dom de discernir o espírito. Daniel, eu pulei uma aqui, você pode repetir, por favor? O dom de discernir o espírito não é habilidade para adivinhar faltas alheias. E o segundo, você falou o quê? Não é adivinhação, não é habilidade. Primeiro, não é habilidade para discernir faltas alheias. Segundo, não é adivinhação. E terceiro, não está relacionado à psicologia, que é o estudo do comportamento humano. Esperar vocês anotarem aí, tá? Para eu poder continuar aqui. Saindo fumaça aí, ó. Coisa boa, pelo barulho. Janta depois vai estar. Quando vocês vão copiando aí, eu já vou lendo aqui, tá? Um dos alvos de discernir os espíritos
do dom de discernir espírito, que ele discerne pessoas. Apocalipse, capítulo 2, verso 2. Eu vou ler o 1 para entendermos bem o 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Puseste, presta atenção, à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Havia um grupo de pessoas lá na igreja de Éfeso que se dizia ser chamado por Deus, se dizia ser apóstolos, e a igreja colocou eles à prova. Vamos fazer um teste para ver se é apóstolo mesmo. E os achastes mentirosos. Então discerniram o espírito que estava atuando naquelas pessoas lá. Eram falsos. Não eram Deus. Então ele serve para discernir pessoas e serve para discernir ações. Atos, capítulo de número 5. Atos, capítulo de número 5, versículo de 1 ao 3. Mas certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte da herdade? Guardando-a, não estava para ti? E vendida não estava em seu poder? Por que formaste este desígnio em seu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo esta palavra, expirou, ou seja, morreu. Ele vendeu uma parte, vendeu a propriedade, e os irmãos estavam com o costume, não havia mandamento para isso, de pegar esse dinheiro e levar aos pés dos apóstolos para dali ser dividido para os mais pobres. Aí Ananias bolou um plano com a sua mulher. Vamos fazer o seguinte: a gente não vai ficar mal com a igreja, mas também tem que segurar um tocado. Aí vou dar um exemplo aqui, tá? Nós vendemos por 200 mil, mas vamos falar que vendemos por 80. A gente leva 80 para lá, segura 120 aqui, tá de bom tamanho. Levou e colocou lá. Só que Deus revelou para Pedro o que estava acontecendo. Era o espírito de mentira que estava nele ali. Discerniu lá: vendeste por tanto? Aí foi portanto. Por que encheu Satanás o seu coração? Então ele teve uma ação ali, uma das suas ações foi revelada. Tá bom? Então o dom de discernir espírito também serve para discernir ações. Também discerne doutrina, como já lemos lá 1 Timóteo 4:1, não precisa abrir lá. Está dito lá que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Então, o dom de discernir espírito, irmão, isso aqui é importante. Você está numa pregação, aí o profeta está lá, o pregador está lá, estou dando um exemplo, tá? Falando um montão de heresia, e está a igreja: ó glória, ó aleluia. Deus não é glorificado na falsa doutrina. Aí você que conhece a doutrina bíblica, você sabe que o que ele está falando não está vindo de Deus. Enquanto está todo mundo glorificando, você fica na tua. Não vou glorificar, eu não vou aplaudir o erro. Não vou aplaudir o erro. Estão me entendendo? Beleza pura? Agora isso aqui também é importante. Manifestações. Apocalipse 2:24. Pulou a doutrina, né? Não, já pensei? Falou. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos... Eu só não abri porque
nós já mencionamos. Agora, manifestações, Apocalipse 2, 24. Dois, 24. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás. O dom de discernir espírito serve para poder discernir quem é que está atuando. Profundezas de Satanás. Assim como existem as profundezas de Deus, as coisas profundas de Deus, também existem as coisas profundas de Satanás. A manifestação que está acontecendo é o quê? Como falamos no tópico anterior. É Deus? É o homem? Ou é o diabo? Vamos ver uma manifestação dessa por intermédio de uma enfermidade? Vamos ver lá. Vamos ver só de Lucas, para a gente ganhar tempo. Lucas, capítulo de número 13. Quem achou para mim vai ler lá, do verso 10 ao verso 13. E ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Só um instantinho. Jesus entra numa sinagoga, gente. É como se fosse uma igreja. Tá? Ele entra numa igreja. E ali tinha uma mulher que estava há quanto tempo? 18 anos. 18 anos. O texto bíblico aí diz que ela tinha o quê? Espírito de enfermidade. Opa! Ela tinha um espírito de enfermidade. Aí eu te pergunto, de cara já dá para ver aqui. Esse espírito é de Deus? É do homem? Espírito de enfermidade. Vamos continuar lendo para a gente ver quem foi que colocou esse espírito de enfermidade nessa mulher. Continua. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Continua. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, Ficou chateado. indignado, porque Jesus curava no sábado, O pastor da igreja disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para ser curado. Opa, peraí. Vamos comparar aqui. Jesus chega numa sinagoga, que é comparado aqui a uma igreja de hoje. Aí ele observa uma mulher lá que está assim, ó, encurvada. E ele soube pelo dom de discernir espírito que aquilo ali não era algo normal. A mulher estava 18 anos já enferma. Jesus olha para a mulher e fala assim: mulher, fica livre da tua enfermidade. Ela, na hora, ficou boa, passou a andar ereta. Aí o chefe da sinagoga, o líder da igreja lá, ficou chateado. Ficou pé da vida com Jesus. Aí falou: nós temos 6 dias na semana. Vinde nesses 6 dias para ser curado, não no sábado. Olha a hipocrisia. Por que hipocrisia? Porque aquela mulher era uma frequentadora da sinagoga já há 18 anos. Que ia no culto e ninguém discerniu ali o que ela tinha. Foi necessário agora alguém com o dom de discernir espírito para poder saber o que é. Uma vez discernido o espírito é desmascarado. Jesus vai então e expulsa aquele espírito, a mulher passou a andar ereta. Continua, para ver o que Jesus falou da mulher, vai. E tomando. Onde você parou? Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva para beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Opa! Satanás
olha para cá, mantinha presa. Presa em quê? Numa cadeia normal de bandido? Não. Presa na enfermidade. Então Jesus discerniu que por trás daquela envergadura tinha um espírito maligno atuando ali. Que estava 18 anos e ninguém discerniu. Olha a importância do discernimento de espírito, gente. Agora preste bem atenção numa coisa. Esse dom do discernimento ele é muito importante para nós também não cairmos no fanatismo e acharmos que todo mundo que está doente é porque tem um espírito de enfermidade. E nisso erra a teologia da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade? É uma doutrina que foi criada nos Estados Unidos da América, onde os fundadores lá foram Kennedy Hagin, depois T.L. Osborne, que ensina que tudo quanto é tipo de doença que a pessoa tem é o diabo que coloca. As igrejas do nosso Brasil, as 3 principais denominações evangélicas neopentecostais que acreditam nisso, são a Igreja Universal do Reino de Deus, do Macedo, a Igreja Mundial do Poder de Deus, do Valdomiro Santiago, e a Igreja da Graça. Se você for na Igreja Universal com uma doença, eles vão falar que você está doente porque foi um demônio que colocou essa doença em você e você tem que expulsar esse demônio por campanhas e campanhas e campanhas, dízimos de oferta e não sei mais o quê. Mas interessante, o líder lá, que é o Bispo Macedo, usa óculos. Usa óculos. Por que ele não expulsa o demônio da vida dele? É incoerente. Aí você vem para cá, a Igreja da Graça, no início da pandemia, o R.R. Soares, aqui não. Covid aqui não. Aqui nós repreendemos o demônio não tem ver, repreendemos, amarramos, e está repreendendo, não vai por aqui não. Deus é maior. Um mês depois foi fotografado e filmado nos Estados Unidos da América se vacinando contra a Covid para não morrer. Aí você vem para cá, o líder da Mundial do Poder de Deus, Valdomiro Santiago, quando começou o seu ministério, quando ele saiu do Universal e fundou o seu ministério, ele era bem obeso, doença. Aí fez uma cirurgia bariátrica para poder ficar um pouco mais fininho. Então você vê que aonde eles falam aqui isso aqui, eles mesmos são vítimas disso. Então preste bem atenção aqui. Embora seja verdade que o diabo pode colocar alguém enfermo, nem toda enfermidade é do diabo. Por isso que é necessário discernimento de espírito. Por que eu falo que nem toda enfermidade é uma operação direta de Satanás? Primeiro, tem várias razões. Primeiro, porque o fato da pessoa estar enferma está ligado direto à queda de Adão e Eva. Com a queda de Adão e Eva, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E a morte vem, geralmente, nem sempre, mas geralmente vem por meio de enfermidade. Segunda razão do porquê nem toda enfermidade é do diabo. É o parente do... Por que eu afirmo que nem toda enfermidade é do diabo? Boa parte das doenças que acomete nós, os seres humanos, ela vem acompanhada pela quebra natural das leis que nós cometemos. Vou dar um exemplo. Está um frio danado, aí você entra e toma aquele banho quente. Aí depois você vai e sai na friagem. Choque térmico. Aí pega uma pneumonia. A pneumonia não foi nem Deus nem Satanás. Foi a pessoa de uma quebra natural. Outra fonte de enfermidade, negligência. Vou dar um exemplo. Você vai no sacolão, compra lá aquelas frutas, chega em casa e já come lá sem lavar. Aquela mão foi manipulada por várias mãos. Ali pode ter um montão de micróbio, não sei o que. Você ingeriu. Pode dar problema. Outra coisa, estudos comprovam que cerca de 40% ou 50% de pessoas que vão em banheiro de shopping não lavam as mãos quando usam o banheiro. Não tem jeito. A mulher eu não sei,
Mas homem, eu sei que não tem jeito de você urinar sem colocar a mão lá no falecido. Se não segurar ali, você já vai se molhar todo. Vai se molhar, não tem jeito. E outra, aí o que acontece? Você tá com a mão lá, próximo você tá indo lá, ó, falecido. Aí você sai de lá, vai lá comer aquele pão de queijo maravilhoso do shopping. Aí você pegou lá aquele pão de queijo lá e ó, ainda dá, quer tirar onda no shopping ainda, fazer uma ceia com a graça com a mulher, toma aqui, amor. Aí bota na boca dela, pera aí, segura um pouquinho que eu vou te fazer uma selfie. Aí pá, a foto vai bonita no Facebook, mas sabe-se lá o que tá ali. Aí o camarada vai no banheiro e dá aquela número 2. Aí vai dar aquela limpada meia sola, que sai, metade fica no papel, outra metade na mão. Que tá ali. Agora eu me lembrei do apóstolo. Mas é isso aí. Agora eu me lembrei do apóstolo Paulo. Eu ia falar uma coisa espiritual, mas. Não dá. Então, vocês estão me entendendo, gente? Espiritual agora. Outra coisa também, presta bem atenção. É possível um cristão não estar em pecado, estar cheio do Espírito Santo, o nome escrito no livro da vida, e ele vai adoecer. É possível. Vamos ver alguns casos desses? Abra lá 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 5. Vamos ver a luz da Bíblia aí. Esse versículo que você nunca vai ver o pastor da Universal, da Mundial, da Graça. Você nunca vai ver isso, não. Vai nada. Em igrejas assim, irmãos, fala mais do nome do diabo do que de Jesus. Se tirar o diabo dessas igrejas, essa igreja fecha. Porque o que dá ibope lá, o diabo é exatamente. É o diabo. E como dá um ibope danado. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 23. Olha lá, 23. Esse é Paulo falando para Timóteo. Não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Enfermidades no estômago. Aí Paulo orientou ele a não beber só água. Paulo não falou para ele assim, ó, isso aí é um demônio. Vai lá fazer uma campanha, você tem que dar o dízimo. Ele não falou isso. Vai lá fazer uma campanha de 7 sexta-feira na igreja para você ficar bom. Não. Tá doente aqui? Toma um pouco de vinho por causa das tuas frequentes enfermidades estomacal. O vinho é considerado até hoje um excelente remédio para doenças estomacais. Até por isso que o Paulo orientou. Aí alguns vão dizer assim, não senhor. Paulo falou para ele tomar vinho porque Paulo não estava perto dele. Paulo tinha o dom de curar as pessoas, mas para esse dom ser executado, Paulo tinha que estar perto. E Timóteo não estava perto. Uma prova disso é que Paulo escreveu uma carta, que Timóteo estava longe. Ah, é? Ah, é assim? Então vamos ver um exemplo de alguém que estava perto de Paulo e Paulo não curou. 2 Timóteo. Estamos em primeiro. É vinho com álcool? Hã? Interessou com álcool. Vamos deixar isso para Eu lá. acho o contrário, que vinho faz um mal. Vamos deixar isso para lá. Afinal, porque tem pastor que bebe. Se era álcool, se não era. O vinho, os judeus, na cultura judaica, vinho era símbolo de alegria e prosperidade. Em nenhum lugar a Bíblia proíbe beber vinho. O que a Bíblia proíbe é você se embriagar. Só que é uma coisa que não é legal a gente falar, que boa parte dos convertidos da igreja veio do alcoolismo, onde o camarada bebia garrafas e mais garrafas de cachaça, de cerveja, de vinho. Aí você fala um negócio desse aí, a pessoa vai lá, ele vai começar com uma taçazinha que você falou. Aí da primeira taça vai para a segunda taça. Da segunda vai para... Daqui a pouco ele está voltando para o alcoolismo de novo. Mas a Bíblia não proíbe beber vinho não, tá bom? Eu vou ser bem franco, de vez em quando eu compro aquele pérgola. Ali é suco, né? Não, mas o vinho mesmo tem aquele pérgola suave. Não. O vinho eu gosto de tomar aquele pérgola suave, é muito bom. Uma canequinha dele bem geladinha.
Se você gostar, pode comprar e me convidar para tomar canequinha na sua casa. Até Aí, ó. o suco de uva, se você deixar ele escapar, Jogando dominó. ele fermentação. Fermenta e vira. Isso aí. 2 Timóteo agora. Que hora temos aí? Que horas A temos? resposta para isso aí está em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 13, Daniel. De quê? Se a comida escandalizar Não o meu faz. irmão, Isso aí. nunca mais coma carne. Aí o que eu faço? Para que meu irmão não se escandalize. O que eu faço quando eu vou no mercado comprar? Você não tem frango, tá gravado, aí pode distribuir à vontade. O que eu faço? Vou no mercado, já coloco algumas compras no meio do carrinho, daqui a pouco eu vou naquela, como é que é o nome? Aquele corredor do vinho, já deu umas bisoiadas, olha para um lado, olha para o outro. Tá vindo ninguém, eu vapo, meto uma lá, coloco no meio do negócio lá e boto no meio lá. Eu tomo vinho. Tomo vinho, cara, um vinhozinho, aquele pérgola de 1 litro. É bom demais. Mas ó, Olha, bem que eu desconfiava, hein? ó, bem que desconfiava. Irmão, ó, maravilha. E vou além ainda. Ó, pra quem é casado, tomar um golinho disso aí, depois parte pro abraço. Uma maravilha. 2 Timóteo, capítulo... Você queria abraçar a rua toda. 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 20. Eu falei aqui que muitos alegam que Paulo orientou Timóteo a tomar vinho, porque Paulo não estava perto dele. Né? Que ele tinha o dom para poder curar, mas vou mostrar aqui um caso de alguém que estava perto de Paulo, doente, companheiro de Paulo, mas Paulo não curou. Olha o verso de número 20. Erasto, 2 Coríntios, capítulo 4. Não, 2 Timóteo, perdão, Coríntios não é. Mas isso então. 2 Timóteo. E olha que eu não bebi o vinho, hein? 2 Timóteo, capítulo 4, 20. 2 Timóteo, 4:20. Olha, tomou um golinho não, né, velho? Todo mundo Erasto ficou em Corinto. Deixei Trófimo doente em Mileto. Eu deixei. Você acha que Paulo não tentou curar Trófimo? Tentou, mas não conseguiu. É o que eu falei em aulas anteriores. O fato de Deus nos usar num dom específico, isso não é uma garantia de que toda vez que nós formos orar por alguém, vai acontecer. Você assim não tinha doente no hospital. A Kátia, por exemplo, no intervalo, citou um exemplo ali de que Deus a usou para orar por uma pessoa no hospital e foi curada. Mas isso não significa categoricamente que ela vai curar. Tem um monte de gente doente no hospital. Só que o fato de quando Deus toca em você no teu coração, Ele sabe que eu poderia ter orado um monte de vezes. Eu não, vou orar lá que Deus vai curar. Não. É uma coisa que eu não estava nem pensando e de repente você sente aquilo. Entendeu? No coração. Nem todo mundo, tem um monte de gente morrendo lá com doença terrível e eu não sinto vontade de. Isso aí. Não sei se é de Deus, não sei. Mas passa despercebido, entendeu? Mas tem uma hora E ainda que você ore por todos os doentes, você nunca vai curar todos os isso é a doentes. permissão de Deus. Tá Enquanto lá o bispo, lá em cima, você tinha citado, né? Porque Deus, ele cura, ainda cura, liberta o mesmo, mudou, eu creio nisso. Tanto já fui curado de várias enfermidades, meus filhos também. E a palavra de Deus diz, se tiveres em mim e se permaneceres em mim, a minha palavra de Deus, pedireis o que quiseres e será feito. Eu creio nessa palavra. Amém. Bispo lá não acontece? Está em Cristo? Não está em Cristo. O outro lá está em Cristo? Não está em Cristo. Então tem um porém. Não é todo mundo que vai ter o dom. Porque se você não estiver em Cristo, não adianta você pedir que você vai ser curado. Às vezes a pessoa está fazendo as coisas tudo errado, né, e acha que a hora que vai chegar lá e vai orar, vai ter cura. Não vai ter cura. Meu filho agora estava quase morrendo. Eu orei por ele. Não merece não. Entendeu? Mas Deus curou ele. Olha, ele estava com crise terrível de rim. Então o médico descobriu 6 pedras no testículo dele. Está infértil, não pode ter mais filho. Tem não pode ter mais. Né? E estava aí com dores, estava trabalhando, sentindo dor, gemendo o tempo todo. Comecei a orar por ele,
Fui lá, perguntei ele se ele queria oração, ele quis. Tá melhor. Dá até raiva, que agora no jogo aí do Vasco, que ganhou, tricolor, ganhou, ele tava lá xingando um monte lá no zap. Jesus, tem misericórdia. Amém, Pessoas, em vez de estar glorificando a Deus, está lá Amém. despejando Satanás. Mas Depois você Deus ora, é misericórdia. ora por mim também, cara. Se Deus permitir, Deus tem se respondido fosse sua oração. tocar no meu coração, Ora. entendeu? Mas Se ele não colocar, lembra de mim. não é assim, Daniel. Eu tô ligado. Então, se você procurar fazer a sua parte, Deus faz, Deus faz. Agora, o mal das pessoas é que Deus ainda cura. Só que o problema não está com Deus, o problema está com você que não tem fé para isso. Exatamente. A diferença é Precisamos ter. Exatamente. Irmãos, olhem para cá. Olhem para cá. Vamos concluir esse assunto aqui. Vamos concluir esse assunto aqui. Nem sempre, então, a enfermidade é o próprio Satanás que coloca. Isso está sujeito à nossa própria natureza, porque nós somos humanos. Quando você olha para o Antigo Testamento, por exemplo, você vê Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Quando ele envelheceu, ele ficava temendo, aí falar que era de frio, porque ele não, se vivesse nos dias de hoje, alguém daria um diagnóstico. Está com mal de Parkinson. Aí o que fizeram? Arrumaram uma mulher nova, virgem, para dormir do lado dele e aquecê-lo, no intuito de ele não mais temer. Mas ficou assim. Isaac, na velhice, por exemplo, não enxergava bem. Aí até abençoou um de seus filhos lá de uma forma errada, não enxergava bem. Morreu assim. Elias fez 7 milagres. No final da sua vida ficou doente do espírito. Estava com depressão. Aí pediu a Deus para morrer, eu quero morrer. Quem o sucedeu depois foi Eliseu. Eliseu fez o dobro de milagres de Elias, fez 14, mas morreu doente. Vamos ver que Eliseu morreu doente? Então, isso tudo aí foi no Antigo Testamento. E quanto a Isaías 53, que é bem claro lá, que Jesus levou sobre si nossas enfermidades, nossos pecados, não vai mais. É isso que eu não consegui entender. Então, Tudo isso aí, havia uma enfermidade no Antigo Testamento. Foi o castigo de Adão e Eva, o pecado de Adão e Eva. Mas quando Jesus ele foi ressurreto, ele levou, quando ele morreu ali, o sacrifício dele na cruz, levou com ele os nossos pecados, nós temos livre acesso, nossas enfermidades, está bem claro lá. Eu já li várias versões, não troca enfermidade por outro nome. Então, a enfermidade que Jesus estava levando ali eram as nossas doenças, tá? Eram as nossas doenças. Então, eu creio em Isaías 53. Eu creio que se você está enfermo, se você orar com fé, se você tiver a sua vida diante de Deus no altar, se estiver em Cristo, pode acontecer. Pode pedir o que quiser que seja feito. Ou então, rasga a Bíblia e joga fora. Porque eu acredito nisso e tem dado certo na minha vida. Sim, né? Pode acontecer. O próprio Jesus disse que tudo é possível que crê. Agora, o que nós não podemos não toda cair no erro, você não vai que a pergunta que vem vamos voltar ao caso de mesmo Paulo. Porque tudo é permissão de Deus. Mesmo se a doença vier, mesmo o diabo colocando, foi Deus que permitiu que colocasse. Isso aí. Vamos voltar ao caso de Paulo. Paulo não tinha fé? Tinha. Mas mesmo assim, mas nesse caso, a doente. doença de Paulo já é uma enfermidade curável, né? Uma dor no estômago não é uma coisa. Tipo assim, eu estou falando de um caso grave, de um caso de um câncer, de um caso de uma enfermidade que o homem não pode resolver. Tem coisa que a gente pode resolver. Eu estou com uma dor de cabeça, eu tomo um remédio, igual você falou, eu resolvo. Eu estou com uma dor no estômago, eu tomo um xarope, um negócio qualquer, um chá, e melhora. Eu tenho dor no estômago, uma queimação no estômago. Mas quando é um caso grave, eu vou recorrer a Deus. Isso. Né? As outras falam, Deus fez os médicos, fez, justamente para nós que somos crentes, ver se a gente crê realmente em Isaías 53, ou se a gente corre direto para o hospital antes de pedir a cura a Deus. Isso. A gente tem que ir ali primeiro orar, exercer depois a gente vai procurar o médico. Isso. Se por um acaso for da permissão de a gente ir ao médico, curar a gente, ele vai curar ali. Se não for, você procura um médico, porque a gente tem um médico para isso. Isso. Né? Eu acho que a segunda opção é não, o médico. Exatamente. É por isso que a gente tem que balancear e não ser levado ao fanatismo. Isso, tá bom? exatamente. Vamos ver o caso de Eliseu que morreu doente? Segundo livro dos Reis, capítulo 13. Segundo livro dos Reis, capítulo 13, verso 14.
capítulo 13, segundo livro, tá? Não é primeiro não, é segundo. Capítulo 13, verso 14. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ele morreu. Ele adoeceu da doença que morreu. Aí no versículo 20 em diante, vai falar aí da sua morte, que ele morre, é sepultado. Aí passa um tempo lá, teve umas tropas lá de uma guerra, alguém morreu, pegaram o defunto dessa pessoa aí, o corpo dessa pessoa que morreu, e jogaram dentro da cova de Eliseu. O defunto, quando tocou no corpo de Eliseu, já ali, já em estado de decomposição, com os ossos ali, ele ressuscitou. Foi o último milagre que Eliseu fez. Foi um milagre depois da morte. Na verdade, não foi nem assim ele que fez, ele não tinha consciência de nada. Mas o defunto, ao tocar no corpo dele, foi ressuscitado. Amém, irmãos? Todo mundo entendeu até aí? Todo mundo entendeu? Eu ainda vou voltar nesse assunto aqui na semana que vem. Vamos ver. Já falamos bastante sobre esse assunto, mas possivelmente tem uma coisa boa para poder falar aqui que eu vou voltar na semana que vem sobre esse assunto. Tá? Ou então, se eu mudar de ideia, eu corro para outro dom já. Vamos descobrir isso durante a semana. Beleza pura? Vamos parar por aqui? São 9h25. Segundo Reis 13, não? Segundo Reis 13. Você pode ler do 14 até o 25. Ó. Mas o 14 diz lá da doença a qual ele morreu. Beleza pura? Meus irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Deixa eu